meu Deus e meu Pai, entramos, meu Pai, na Tua presença nessa tarde, primeiramente dando honra, glória e louvor ao Teu nome. Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua presença para aprendermos mais da Tua palavra. Pela oportunidade, meu Pai, de mesmo sem o nosso merecimento, mas pela Tua misericórdia, de sermos alcançados pela Tua graça e pela Tua palavra. Pai, eu te peço nessa tarde que toda a palavra aqui ministrada, meu Pai, venha ser fruto aos nossos corações, que os nossos corações venham ser terras férteis a essa semente desses frutos e que nós possamos frutificar a Tua palavra, que nós possamos frutificar a Tua verdade, que a Tua palavra venha gerar transformação, mudança de vida, mudança de caráter, que a Tua palavra, meu Pai, venha nos dar, meu Pai, força, que venha nos dar fundamentação, para que a cada dia mais venhamos buscar a Ti. Pai, nós sabemos a situação que o mundo passa hoje, mas nós sabemos também que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Sabemos que tudo está debaixo da Tua mão potente. Então, meu Pai, o que nós precisamos é de nos fundamentar na Tua palavra. E é por isso que estamos aqui nessa tarde, para aprender mais do Senhor, para meditar mais na palavra do Senhor. E por isso eu te peço, Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos entender verdadeiramente a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, então estamos de volta, né? Vamos iniciar o nosso estudo do Novo Testamento, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembremos nós que semana passada nós estudamos o capítulo 5 do Evangelho de Jesus, conforme Mateus, no versículo 5. E hoje estaremos estudando o versículo 6. Então, sem mais delongas, pegue seu caderno, pegue sua caneta, seu copo de água e a sua Bíblia e vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 5, versículo 6. Como eu gosto de lembrar aos irmãos, a minha versão é a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, e os irmãos podem acompanhar em qualquer versão que estiver, né? Se quiser acompanhar na mesma que eu estou tendo aqui, se você tiver o aplicativo da Bíblia no celular ou no computador, você pode mudar. Mas acompanhe na que você tiver, que a tradução ela pode ser um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo da palavra de Deus. Amém? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 5, versículo 6. E na minha versão diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez, irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Então, mais uma vez, vamos continuar aqui, né, com o nosso estudo sobre as bem-aventuranças, sobre a verdadeira felicidade. Nós estamos no quarto estudo das bem-aventuranças, na verdade. E ela nos fala sobre o apetite espiritual hoje. Hoje essa bem-aventurança nos fala sobre o apetite espiritual. A palavra grega aqui usada por Jesus Cristo, né, para fome e sede, elas são muito fortes. A palavra fome usada aqui em grego, né, ela está totalmente ligada a estar necessitado, a sofrer de fome, uma fome profunda. Uma fome profunda, irmãos. Não é uma fome de um dia você ter comida, outro você não ter. É uma palavra ligada à fome severa.
a verdadeira necessidade. E a mesma forma que o sede. O sede aqui também é uma palavra que é usada para uma ideia de verdadeiramente sede. Você está numa escassez total de água. E quando Jesus menciona esses termos, irmãos, fome e sede de justiça, como um apetite espiritual, ele não menciona esses termos à toa. Ele usa esses termos mais fortes do instinto humano. Porque, irmãos, nós temos um instinto. E o instinto maior do ser humano é fome e sede. O ser humano não consegue sobreviver sem comer e sem beber. E Jesus pega esses dois instintos mais fortes e colocam em conjunto no mesmo versículo. E com isso ele está nos trazendo que só os que têm fome e sede de justiça são saciados. Mais uma vez, meus irmãos, a perspectiva eterna da verdadeira felicidade, o foco aqui é buscar a justiça e santidade. Mais uma vez, Jesus Cristo está nos mostrando aqui que para ser feliz, nós temos que ter apetite pelo céu, buscar por Deus, ter o nosso foco, o nosso olho voltado ao céu. Porém, aquele que não tem fome e sede de justiça, meu irmão, tem que se questionar se está no reino de Deus ou não. Se faz parte dessa gama de pessoas que são discípulos ou não de Cristo. É importante, irmãos, ressaltar e deixar claro que existe uma ordem correta entre a justiça e a felicidade. Como assim, pastor Rafael? Uma ordem correta? A felicidade, irmãos, ela não precede a justiça. Perceba aqui que a bem-aventurança é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, para você ser feliz, você tem que ter fome e sede de justiça. Então, a felicidade ela não é antes da justiça. Como eu sempre trago teólogos aqui, e é um dos mais citados por mim, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, sendo que a prioridade dele está sendo a felicidade, tal atitude está condenada ao fracasso mais miserável. Perceba então, irmão, que só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça. Nós temos que aprender a colocar a felicidade no lugar dela. Lembrai daquele versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A felicidade ela está na busca pela justiça. Na fome e sede pela justiça. Perceba que a sua felicidade ela não pode estar em primeiro lugar. A sua felicidade ela tem que estar linkada no céu. Perceba, irmãos, que nós estamos falando aqui das bem-aventuranças, nós estamos falando aqui da verdadeira felicidade, não de uma felicidade finita, de uma felicidade passageira, de uma felicidade momentânea ao qual o mundo oferece. Não é isso de que nós estamos tratando aqui. Isso passa, isso acaba. Nós estamos falando de uma felicidade real, de uma felicidade que não findará. De uma felicidade, irmãos, que está ligada totalmente e diretamente a Jesus e ao reino de Deus. E para que nós pudermos ser felizes, nós temos que buscar primeiro a justiça, ter fome e sede de justiça. Outro teólogo, J.C. Ryle, ele vai dizer que felizes são aqueles que preferem ser santos a ser sábios e ricos. Perceba, irmão, é melhor você ser santo, buscar a justiça, ter fome e sede de justiça do que você ser sábio, do que você ser rico. Porque a sabedoria sem a santidade é vazia. Porque a riqueza sem a santidade é vazia. Porque não existe felicidade fora da justiça de Deus.
Porque não existe felicidade fora da fome e sede pela justiça. Outra coisa, meus irmãos, que nós temos que entender é que a fome e sede de justiça, ela não está ligada àquelas pessoas que buscam felicidades momentâneas. Não é isso que a bem-aventurança vem tratar aqui. Quando ele diz bem-aventurados ou feliz aquele que tem fome e sede de justiça, ele está falando da verdadeira felicidade, não daqueles que buscam prazeres momentâneos. Hoje, tudo que o mundo te entrega e te induz a aproveitar é contrário a essa bem-aventurança também. Porque tudo que o mundo te induz a fazer hoje é momentâneo. São prazeres momentâneos, muitas vezes prazeres que passam por cima de regras ao qual nosso Senhor Jesus Cristo nos estipulou. Mas para saciar uma felicidade momentânea, muitas pessoas se deixam levar. Mas se esquecem que a verdadeira felicidade está na busca pela fome e pela sede de justiça. Se quisermos, irmãos, ser verdadeiramente felizes e abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. Irmãos, felicidade e bênção são resultados da justiça. Irmãos, preste bem atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando você busca o reino de Deus e a justiça, você verdadeiramente será feliz. E você verdadeiramente será abençoado. E quando eu digo abençoado aqui, eu quero quebrar um tabu aos irmãos. Eu digo abençoado no sentido de ser agraciado por Jesus e pela sua misericórdia. Eu não digo aqui de bênçãos materiais. Eu não digo aqui de vida no mundo. Jesus Cristo, Ele pode te dar uma vida boa na terra? Pode. Ele pode te abençoar com bens materiais? Pode. Ele pode. Porque Ele é Deus. E Ele faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que a maior felicidade e a maior bênção de um cristão é ser alcançado pela misericórdia de Jesus. E isso é a verdadeira felicidade. Isso é a bem-aventurança da busca e sede pela justiça. A maior bênção, meu irmão, de um cristão, a maior bênção, meu irmão e minha irmã, que nós podemos ter, eu e você podemos ter, é alcançar o céu. Perceba que a fome espiritual é uma característica do povo de Deus. A ambição, meu irmão, do povo de Deus, e quando eu digo ambição, eu não digo ambição num sentido pejorativo, mal, porque muitas pessoas usam o termo ambição para algo ruim. Mas a ambição aqui, a palavra ambição é no sentido de busca, de querer verdadeiramente, mas a coisa correta que nós estamos usando aqui. A ambição de um cristão, a ambição suprema do povo de Deus, a ambição suprema de um escolhido do Senhor, de um discípulo, não é material, é espiritual. Os cristãos, meus irmãos, as pessoas que espelham Cristo nesse mundo, as pessoas que verdadeiramente buscam Jesus e vivem a sua palavra, não só por falar, mas por fazer também, elas esperam as coisas mais excelentes, que com certeza não estão aqui, vêm de Jesus. Com certeza, como diz Mateus capítulo 6, versículo 33, ao qual nós vamos estudar também aqui, elas buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A felicidade dela está ligada a isso, a buscar a Deus. Ela é alegre em servir ao Senhor. Ela tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. É disso que se trata a bem-aventurança que Jesus está dizendo aqui. E como eu disse, meu irmão, que ambição aqui de buscar a Deus não é pecado. Pecado é ser
ambicioso ao ponto de colocar coisas acima da justiça de Deus. Isso é pecado. O problema não é ser ambicioso, o problema é ser ganancioso. O problema é ser prepotente. A ganância pelo reino de Deus, isso é natural e isso é do cristão. Assim então, meus irmãos, baseado em um dos maiores expositores bíblicos do século XX, John Stott, ele diz que a justiça bíblica pode ser dividida em 3 aspectos. Eu quero trazer isso a você. A justiça bíblica ela tem 3 aspectos. E eu quero que você aprenda isso comigo aqui. Ela tem um aspecto moral, legal, ela tem um aspecto moral e ela tem um aspecto social. Preste bem atenção nisso. A justiça bíblica ela tem ação direta em toda a vida. E eu estou dividindo aqui em 3 categorias conforme de John Stott: legal, moral e social. A justiça legal, segundo John Stott, trata-se da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. Então perceba que a justiça legal é a justificação por intermédio de Jesus Cristo. A justiça moral, ela trata-se da nossa conduta para com Deus, no nosso interior, a nossa mente e as nossas motivações. E temos também a justiça social, que ela refere-se à nossa busca pela libertação do homem, do nosso próximo, de ir ao mundo e pregar o evangelho, de tirar ao mundo da opressão de Satanás, de levar a palavra do Senhor, de levar o evangelho do Senhor a todas as áreas sociais, tanto acadêmica, quanto política, quanto jurídica. O evangelho ele tem que estar presente em tudo. E isso é nossa responsabilidade. Isso a busca pela justiça também infere nisso. Nós vamos detalhar mais isso aqui. Então perceba que a justiça ela é amplamente alcançável. Ela alcança a nossa vida por inteiro. Então, irmãos, qual é o tipo de alimento que nós devemos ter apetite? Qual é o tipo de alimento que nós devemos ter apetite? Primeiro ponto, nós vamos ver aqui que nós temos que ter apetite pela justiça imputada, né? Que é a mesma coisa da justiça legal que nós vimos aqui agora há pouco, que é a justiça diante de Deus. E o que é isso? Justiça imputada, justiça legal? Explique isso direito, pastor Rafael. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer que o homem é pecador, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer que todos terão de comparecer perante o justo tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, o apóstolo João ele vai nos dizer que naquele dia os livros serão abertos e serão julgados segundo as nossas obras. Mas preste atenção no que diz, nós vamos estudar isso aqui daqui uns dias, Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 5, versículo 48. Porém, pelas obras, ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pois o padrão para entrar no céu é a perfeição. Percebeu esses 4 versículos que eu li aqui? Ele trata de que o homem ele não tem possibilidade de entrar no céu por si só. Só os perfeitos poderão entrar no céu. Nada contaminado entrará no céu. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 27.
Tiago, no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que se nós guardarmos todas as leis, toda a lei, e se tropeçarmos em um ponto, nós seremos julgados e culpados por toda a lei. Então perceba aqui que, meu irmão e minha irmã, que o ser humano ele é incapaz de ir ao céu. Por si só. Ele não tem a capacidade, ele não tem o mérito, ele não tem escolha de céu por si só. E com isso nós entramos na justiça imputada, na justiça implantada. Com isso nós vemos que nenhum homem pode alcançar o padrão da perfeição ao qual a Bíblia exige aqui pela lei. Pois não há nenhum homem que não peque. Nós pecamos com palavras, nós pecamos com obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamentos. Dessa maneira, nós não temos a mínima chance, irmãos, de sermos justificados diante do tribunal de Deus pelos nossos próprios méritos. E é disso que se trata a justiça imputada. Porque se nós não temos capacidade de ser justificados pelos nossos próprios méritos, como um homem pode ser justo diante de Deus? E a resposta é linda, irmãos. A resposta é que aquilo que o homem não fez, não pode fazer, Deus fez por ele. Deus enviou seu Filho ao mundo como nosso fiador, como nosso representante. Quando Jesus foi à cruz, irmãos, ele foi ao nosso lugar. Quando ele estava no madeiro, Deus fez cair sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Naquele momento que ele foi crucificado, ele foi feito pecado por nós. Porém, antes dele dar o último suspiro, meu irmão e minha irmã, para a glória de Deus, ele disse: está consumado. Está pago. Aos que vivem debaixo do sacrifício de Cristo e que aceitam esse pagamento em suas vidas, Jesus nos deixou o kit com a lei de Deus. Glória a Deus. Está pago. A você, meu irmão e minha irmã, que compreende, que entende, que aceita o sacrifício de Jesus na sua vida, está pago. E Paulo vai nos dizer que em Romanos 8, capítulo 1, e agora, pois, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Está pago. Esta é a justiça imputada. Cristo é a nossa justiça. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Essa é a justiça ao qual nós jamais conseguiríamos ter pelos nossos méritos. Isso é muito lindo, meus irmãos. Agora, pois, nenhuma condenação há ao que estão em Cristo Jesus. Perceba que essa palavra é condicional. Agora, pois o quê? Depois do sacrifício de Jesus. Depois de tudo que Jesus fez e passou por nós, nenhuma condenação há. Mas é para todos? Não. É aos que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender, irmãos, que você tem que estar debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Obediência, busca pela justiça, ter fome e sede de justiça. No segundo ponto, nós devemos ter apetite pela justiça implantada, ou seja, uma nova vida com Deus. Nós acabamos de estudar aqui a justiça imputada, a qual nós seríamos impossíveis
com nossos próprios méritos. Mas agora nós estamos estudando aqui uma justiça implantada. Agora nós estamos falando aqui da justiça moral. O fato, irmãos, de crermos em Cristo e sermos salvos não significa que a nossa natureza pecaminosa foi arrancada de nós. Nós recebemos sim uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida, mas a carne continua. Nós somos seres humanos. Existe dentro de nós, irmãos, uma luta constante entre a carne e o espírito. E isso é nossa responsabilidade. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado progressivamente. É buscar a santidade todos os dias. É ter fome e sede de justiça todos os dias. Quem tem fome e sede de justiça, meu irmão, aspira às coisas do céu. Ama a santidade. Tem prazer nas coisas de Deus. Deleita-se em Deus, ama a lei de Deus. Quem tem fome e sede de justiça, meu irmão, deseja ter ardentemente a mente pura, o coração puro, a vida pura. Perceba que aquele que vive debaixo do propósito de Deus e ama a Deus e quer buscar a Deus, tem fome e sede de justiça, ele ama a Deus, mas todo dia ele quer amar mais. Todo dia ele quer buscar mais. Todo dia ele quer se entregar mais. Ora, mas quer orar mais. Estuda a palavra, mas ele quer estudar mais. Obedece a Deus, mas ele sempre acha que precisa obedecer mais. Isto é a justiça implantada. Isto é a justiça moral. A justiça ao qual, depois que Jesus te justificou, você tem uma responsabilidade para com isso. De busca pela santidade. De busca pela intimidade. De gratidão pela graça. De ser grato pelo privilégio. Perceba, irmão, então, que tem fome e sede de justiça busca progressivamente ser santo, ser purificado, ser transformado, de mente, de alma, de coração e principalmente de espírito. Um espírito totalmente conectado com o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto. Nós devemos ter apetite pela justiça promovida. Perceba, nós falamos da justiça imputada, da justiça implantada e da justiça promovida. Justiça promovida, e o que será? É a justiça social. Então, Jesus Cristo, ele nos justifica. E através dessa justificação nós buscamos uma santidade dia após dia. Nós temos fome e sede de justiça. Nós buscamos verdadeiramente ser filhos de Deus, cordeiros com Cristo, sermos luz, imagem e semelhança de Jesus, tanto em palavras quanto em obras, dando frutos verdadeiros de arrependimentos, dando frutos verdadeiros do Espírito Santo. E aí nós nos preocupamos com a justiça promovida, que é a justiça social. E que é dever da igreja, que é dever do cristão. John Stott, ele vai dizer que quem tem fome e sede de justiça abomina o mal. Quem tem fome e sede de justiça, ele
ele, além de discordar de toda a corrupção, ele enfrenta a corrupção. Ele não se conforma. Ele não se conforma com a opressão. Quem tem fome e sede de justiça, ele luta pela justiça social. Quem tem fome e sede de justiça, meu irmão, ele defende o direito dos fracos. Ele olha pela causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça, meu irmão e minha irmã, ele luta por uma sociedade sem fraude. Ele luta contra o falso testemunho. Ele luta contra o roubo, contra a desonestidade nos negócios. Perceba, meu irmão, que a salvação, ela é sim imputada por Jesus pela busca individual, mas nós temos um dever para com a sociedade. Jesus Cristo, ele foi claro em dizer que ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho é justiça. A palavra de Deus é justiça. Perceba que muitas pessoas, meus irmãos, acham que ele tem que ser crente só para ele. Não, eu tenho que ser crente para mim. Não importa o que os outros acham. Meu irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que ser imagem de Cristo, e Cristo foi o principal defensor da justiça. Ele foi o principal contra a opressão, contra a desonestidade, contra o roubo. Toda a trajetória de Jesus Cristo, nós vamos ver episódios ao qual ele ajuda o necessitado, ele levanta o caído, ele cura o enfermo, ele expulsa os ladrões, né, os mercadores. A gente vai ver, isso é pregar justiça. Isso é o evangelho de Jesus. E se nós fazemos a justiça parcialmente, nós não estamos fazendo o evangelho por completo. Então nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, uma obrigação para com o reino de Deus. Você que foi justificado por Cristo, você que busca a santidade todos os dias, você tem uma obrigação para com a sociedade de levar o reino de Deus ao conhecimento da sociedade. De mostrar que a justiça de Deus ela pode ser aplicada sim na ciência, que ela pode ser aplicada sim na política, que ela pode ser sim aplicada nos negócios empresariais. Irmão, o povo de Deus tem voz. Nós temos que levar a justiça de Deus, nós não podemos compactuar com a corrupção. Nós não podemos compactuar com a sociedade fraudulenta, com desonestidade, com roubo. Mas para nós fazermos isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que, primeiramente, buscar santidade. Lembre-se disso. Você percebeu aqui que eu falei da justiça imputada, porque ela é a primeira, porque Jesus Cristo que imputa a salvação a nós, porque Ele que sofreu o sacrifício por nós. E depois de Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade da busca pela intimidade e pela santificação. E depois disso, nós temos uma responsabilidade para com a sociedade. E isso, metodicamente, desse passo a passo. Porque não tem como eu me achar cristão sem buscar santidade e querer dar lição de moral na sociedade, sendo que eu mesmo não vivo. Você percebeu que é um passo a passo? Jesus Cristo ele nos imputa a salvação. Porque não é meritória, ele é uma graça. E pela graça sois salvos, pelo intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Jesus nos imputa
a salvação. Mas depois disso, nós temos uma responsabilidade de ter fome e sede de justiça. De buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. De nos santificar dia após dia, de orar, de meditar, de obedecer, para que depois, meus irmãos, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa vivência, a sociedade ela possa ser impactada com as boas novas do Evangelho de Cristo, com a justiça. Isso que é a justiça promovida. Então, irmãos, quem tem fome e sede de justiça, ele denuncia o pecado, ele promove o bem, ele ama a verdade, ele abomina a mentira. A fome e a sede pela justiça, ela é o caminho para a verdadeira paz. Justiça, irmãos. Fome e sede pela justiça. Essa é a verdadeira felicidade. Essa é a forma da verdadeira felicidade. Você tem percebido aqui que essa bem-aventurança é um passo a passo, da mesma forma que a justiça aqui também é? E ela vem nos mostrando que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, né? Nós temos que reconhecer que nós não podemos fazer nada. Nós temos que chorar pelos nossos pecados. Nós temos que ser mansos. E nós temos que ter fome e sede de justiça. Os filhos de Deus, irmãos, sempre lutam pelas causas sociais. Perceba, Jesus Cristo ele restaurou publicamente a dignidade das mulheres e das crianças. Você vê que Jesus Cristo ele dá, sim, ênfase nas mulheres, nas crianças. Ele escuta, ele deixa aprender, ele chama as crianças. Perceba que depois de Jesus, os apóstolos, eles cuidam dos pobres, né? Eles dividem tudo entre si. Perceba então que a justiça de Deus não é somente pessoal, mas ela também é social. Você tem uma responsabilidade para com o mundo de mostrar o Evangelho de Jesus. A partir do momento, meu irmão, que você aceita o sacrifício de Cristo na tua vida, que você está debaixo desse sacrifício, você tem que buscar o reino de Deus e a justiça, mas você também tem que mostrar às pessoas como buscar o reino de Deus e a justiça. Você tem essa obrigação. Com isso, meu irmão, nós temos que... duas bênçãos são destinadas, né, aos que têm fome e sede de justiça. Nós vimos isso aí no versículo 6. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos, né? Então, a promessa é felicidade, como nós bem sabemos, né? A verdadeira felicidade. E o fartos aí, né? Que é a mesma palavra de saciado. Então, novamente, a expressão bem-aventurança ela se trata de felicidade, de uma felicidade verdadeira, suprema, de uma felicidade, meu irmão, inexistente fora de Jesus. E isso você já sabe. A felicidade que Jesus não dá, ela não é verdadeira. Ela pode te satisfazer momentaneamente, mas ela não é verdadeira. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele será saciado. Então Jesus ele nos ensina aqui que aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são famintos e são sedentos pela justiça de Deus e ele a pratica verdadeiramente, eles não serão decepcionados. Eles não serão desprezados. Ele promete tanto alegria quanto satisfação. Porque você ser saciado é você ser satisfeito.
Ele promete a plenitude da saciação e da felicidade a todos que têm fome e sede pela justiça. Porém, meu irmão e minha irmã, entretanto, todavia, ninguém jamais será realmente satisfeito sem que antes esteja faminto e sedento. Você precisa estar com fome e com sede para que você seja saciado. Essa é a relação, não é verdade? Até natural. Para que você seja saciado de água, você tem que estar com sede. Aquela sensação de saciedade. Muitas vezes a gente toma água por obrigação. Um exemplo. Mas quando você está com sede e toma água, você se sente saciado. E a palavra aqui é ser farto, é ser saciado. E para que você seja farto, seja saciado, primeiramente você tem que estar com fome e com sede. E aqui o versículo é claro em dizer: fome e sede de justiça. E como eu disse aos irmãos, a palavra usada aqui no grego para fome e sede é a palavra mais profunda do instinto humano, do desespero pela comida, de uma fome extrema, de uma sede extrema. E nós temos que estar assim perante a justiça de Deus, meus irmãos, todos os dias. Nós temos que ser famintos e sedentos pela verdade. Nós temos que ser famintos e sedentos pela justiça, pela intimidade com Cristo, pela obediência com Cristo, pela comunhão, pelo temor, pela oração, pelo amor ao próximo. Nós temos que ser famintos e sedentos em buscar o reino de Deus e a justiça, meus irmãos. E assim, tão somente assim, nós seremos verdadeiramente felizes e verdadeiramente saciados. E como sempre eu tenho feito aqui, no fim de um estudo, eu quero deixar uma pergunta a você. Como anda a sua fome e a sua sede pela justiça? Como tem sido a perspectiva dos seus instintos? Perceba que a fome e a sede é um instinto. Mas como tem sido usado o seu instinto? Tem sido usado em prol do reino de Deus? Ou tem sido usado em prol de felicidades e saciações momentâneas? Como tem sido, meu irmão, a sua fome e a sua sede pela justiça? Você tem tido isso? Faz um balanço e olhe a sua vida. Olhe para trás, olhe para tudo que Deus te deu e todas as bênçãos que Deus já te proporcionou e tudo que Ele já te livrou, e perceba, a sua fome e sede pela justiça, ela está proporcionalmente relacionada ao que Deus fez a você? Como assim, pastor Rafael? Você tem sido grato a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem honrado a Deus? Você tem tido intimidade com Deus? Perceba que se você está me ouvindo aqui hoje, é porque você não está num leito de um hospital agora, entubado por conta de um coronavírus, ou porque você não foi levado, porque você não morreu por conta do coronavírus. Isso já é um milagre numa época de pandemia que estamos vivendo. Perceba, eu estou dando só um mínimo exemplo de tantas outras coisas que Deus faz pela graça dele. E sem contar o bem maior, que é o principal, que é o nosso foco, que nós estamos estudando aqui, que é a salvação, que Ele te dá
gratuitamente. Basta você crer. E você tem crido? E você tem buscado? E você tem buscado o reino de Deus e a justiça? E você tem mudado as pessoas à sua volta com o reino de Deus e a justiça? Porque isso aí é o fruto do Espírito. Isso aí é a justiça social. Você tem condenado a mentira, a injustiça, a desonestidade, a corrupção? Como está aí a sua busca? Faz uma análise, meu irmão. Faça uma análise. E com isso, eu quero terminar o estudo de hoje. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu vou colocar um hino e logo após o intervalo nós voltamos com a oração final. Deus os abençoe. Esse é o seu programa Caminho e Verdade. Clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou
caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E esse é o seu programa Caminho e Verdade, toda segunda, quarta e sexta-feira, aqui na sua rádio Voo Livre. Você já fez seguro de vida para você, para sua família e para o seu automóvel? Não? Então faça correndo na Rede Corretora de Seguro, onde você pode confiar. Ligue para a Rede pelo telefone 3399-7897 99553-0259, que também é o WhatsApp. E falar com o senhor Evandro. E você pode chegar lá na Marquês de Herval 307 Centro, Campo Bom, e falar com Evandro Halpe, da Rede Corretora de Seguros. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 3044 6709, e atende por WhatsApp 5561 999775586 ou 996150060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade.
Pois bem, irmãos, estamos de volta, com o programa Caminho e Verdade, e acabamos de finalizar o nosso estudo a respeito do versículo 6 do capítulo 5, do Evangelho de Jesus conforme Mateus, das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Glória a Deus por esse estudo, que essa palavra ela venha interiorizar em nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos vivê-la, não só aprendê-la, mas que nós possamos vivê-la. Amém, irmãos? E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram conosco nessa tarde. Eu vou olhar aqui no chat da rádio, nós temos aqui desde o início o pastor Marconel, já bem cedo ele já mandou a mensagem, o nosso irmão Alisson, a paz do Senhor, irmão Alisson, muito obrigado, pastor Júnior Lucas, FDS, eu não sei se é um irmão ou se é uma irmã, mas graças a Deus, muito obrigado, meu irmão ou minha irmã, pela participação, nosso irmão Antônio, a paz do Senhor, o nosso irmão Pedro, a nossa irmã Renata, glória a Deus, nosso irmão João, nosso irmão André, nossa irmã Gildete, minha mãe, paz do Senhor, nosso irmão Leonardo, Cláudia, minha esposa, glória a Deus, nosso irmão Carlos, glória a Deus, Graças a Deus, nossos irmãos aqui mandaram mensagens, pastor Marcos, Não há possibilidade de sermos salvos pelos nossos próprios méritos, Está pago realmente, essa palavra é a palavra-chave, Está pago. Nós temos que ser gratos, irmãos, todos os dias por isso, porque Ele morreu por mim e por você. E nada que nós pudéssemos fazer, nós conseguiríamos alcançar infinitamente, esse amor que Ele tem por nós, que Ele pagou, os nossos pecados. Glória a Deus. Aqueles que aceitam, o sacrifício de Jesus. Nós temos que lembrar disso. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Júlio, só estou livre da condenação se estiver em Cristo. Ele morreu por aqueles a quem o Pai o deu. Exatamente, irmão Júlio, é justamente isso, É justamente isso que diz Romanos, Agora, pois, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, Então, assim, não são todos. Tem que crer no sacrifício, aceitar o sacrifício e viver o sacrifício. Glória a Deus por isso, não é verdade? Fome e sede de justiça, amar a santidade, nossa irmã Judete colocou, Nosso irmão FDS, verdade, Conversão sem santificação é engano, ou não fomos convertidos, ou estamos enganando a nós mesmos, Ou somos convertidos, ou estamos enganando a nós mesmos, É justamente isso. Pastor Júnior ali participando conosco também, tudo posso naquele que me fortalece. Nosso irmão Roberto aqui, ele fez uma pergunta, Eu posso errar no processo de santificação? Mas graças a Deus nós temos aqui o pastor Marconel, que já respondeu ele com clareza, mas é justamente isso, irmão Roberto, perdão, é justamente isso. Santificação é só a separação do pecado, é um processo, Como eu disse, a santificação ela é algo gradativo, processual, é buscar todos os dias a santificação, Porque nós só seremos livres do pecado na glória, meu irmão, como o pastor Marcos colocou aí. Glória a Deus por isso, pastor Marconel, muito obrigado aí por estar ativo no chat, respondendo as perguntas, E justamente isso, o que mostra que você está em Cristo é a tristeza pelo pecado, justamente o que nós temos estudado aqui, É chorar pelo pecado, se arrepender, gerar frutos do arrependimento. E aí, entrar no processo de santificação. Glória a Deus, é justamente isso. Pastor Júnior colocou aqui agora também, santificação é o caminho para a glorificação. Assim como nosso Senhor Jesus foi, assim seremos. Nisto creio, pastor Júnior. Glória a Deus. Nosso irmão Roberto, amém. Irmão Jânio, muito bom estudo. Muito obrigado, meu irmão. Prazer tê-lo conosco aqui no estudo, Seja bem-vindo e divulgue para que mais pessoas sejam alcançadas também, Nosso pastor Júnior também citou aqui passagens, Irmão Tadeu colocou verdade. Jesus nos imputa a salvação. E depois de estarmos salvos, muitas vezes desprezamos quem ainda não foi. Temos que ter esse cuidado. Justamente, irmão, esse é o foco, A justiça ela é ampla, ela atua na imputação, ela tem a ação de Jesus,
a nossa responsabilidade para conosco e para com o próximo. É justamente isso. Glória a Deus. Pastor Júnior também citando aqui mais passagens. Eu sou o pão da vida, alimento espiritual para seres espirituais, né? Irmã Joana, verdade, estudo edificante. Glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Somos fracos e falhos, né? Nosso irmão FDS. Mas tu, Senhor, é forte e poderoso. Amém, meu irmão. É isso. Nós estamos gratos na força do Senhor Jesus Cristo, firmados nele, né? E aqui no fim, e não menos importante, nosso diretor da rádio, pastor Sidney Castro, estamos na escuta. Pastor, é uma honra, né? Um privilégio ter o senhor na nossa escuta aí, nos redarguindo e nos corrigindo. Corrija aí também, tá? Fique à vontade. Estamos aqui para aprender mais e mais. Amém, irmãos? Irmãos, é uma gratidão muito grande. Eu leio aqui esses comentários com um amor muito grande no coração, pela participação dos irmãos comigo nesse estudo, ver que os irmãos estão, né, assimilando e questionando. Glória a Deus, irmão Roberto, eu agradeço muito pela pergunta e peço que todos aqueles que tiverem questionamentos perguntem mesmo, porque serve para a nossa edificação. E nós somos humildes também, porque se caso eu não souber responder, eu falo que não sei e depois eu procuro saber e depois nós responderemos e assim juntos cresceremos na graça e no conhecimento. Esse é o mistério do reino de Deus. Isso é muito grande, isso é glorioso, não é? Glória a Deus por isso. Irmãos, então, eu só quero, mais uma vez, ser grato a Deus pela oportunidade, por mais esse estudo, ser grato à vida de cada um dos irmãos, né, que estão aqui no chat comigo. Eu citei o nome dos irmãos do chat, mas eu tenho certeza que tem irmãos que estão escutando, mas que não podem escrever no chat, né, em Brasília, né, no Goiás, no Mato Grosso, meus cunhados, não é? Na Bahia, minha sogra, meu sogro, meus avós, meus tios. Glória a Deus aqui mesmo, em Águas Lindas, em torno de Brasília. Na Itália tem uma prima e todo mundo, porque, né, a rádio ela é de alcance nacional e internacional. E por isso eu agradeço a cada um dos irmãos pela participação. Eu agradeço a cada um dos irmãos por estar se propondo a aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, para terminar o estudo, né, nós vamos dar honra a quem tem honra, vamos buscar intimidade com aquele que nós necessitamos ter intimidade. Vamos orar, agradecer a Deus pelo estudo e logo depois do estudo eu colocarei um hino, mas eu quero me despedir antes de vocês e que Deus os abençoe, tenha uma ótima semana. E até a próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Senhor, Deus poderoso, Pai misericordioso, não tenho palavras, meu Pai, para expressar o sentimento que eu estou tendo aqui agora, de gratidão, de privilégio, de misericórdia, de graça. Obrigado, meu Pai. Nós sabemos que não merecemos esse Teu amor, sabemos que somos falhos, pecadores, mas nós estamos aqui porque reconhecemos a Tua grandeza. Pai, obrigado por cada palavra aqui ministrada nessa tarde. Obrigado por cada um dos irmãos que participaram. Obrigado, meu Pai, pelos aqueles que não puderam participar e o Senhor sabe o motivo. Obrigado, meu Deus, pela nossa salvação. Obrigado, meu Deus, pela Tua justiça. Pai, eu te peço nessa tarde, abençoe, meu Pai, a cada um desses irmãos que estão estudando conosco, os que irão estudar depois. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece o íntimo de cada um, o Senhor sabe o momento que estamos passando, Pai, porque o Senhor é onisciente. Pai, abençoe, proteja, redargue,
fundamente, faça aquilo que for de acordo com a tua vontade, pelo nome do teu Filho amado Jesus. E nos dê, Pai, uma semana abençoada debaixo das tuas mãos potentes, livrando de todo o laço do inimigo, de todo homem e de toda mulher do coração enganoso, e de tudo que não provém de ti. É isso que eu te peço e te agradeço nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Está sentado no trono. Olhe para ele, cante a ele. E ao Cordeiro, levante as mãos ao Senhor e cante. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Manas,
assentar no trono e ao Cordeiro. Oh, chamando-me a somas, seja o seja a honra, oh, seja a glória, Súria Nemanais, seja o domínio, séculos, séculos. Que privilégio, Senhor, que privilégio te adorar, Senhor. Que privilégio estar na tua presença, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que privilégio. Que privilégio, Senhor. Sentir a tua glória neste lugar. Séculos, séculos. Que privilégio. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, ai, poderoso Deus, poderoso anseia por ti, Minha alma 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 anseia por ti. como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira por ti, como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti.